Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos continuar o módulo de ligações químicas em nossa aula de número 2 sobre a ligação iônica. E se você gostou desse tópico, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e continue nos apoiando. Vamos começar vendo algumas características da ligação iônica. Primeiro, qual é a sua origem? Qual é a sua natureza? Ela é uma força de atração entre íons de cargas opostas. Quando nós tivermos um íon de carga positiva, nós chamamos de cátion. Um íon de carga negativa é um ânion. E nós sabemos que as cargas opostas, positivo e negativo, elas se atraem. Então, os átomos vão se atrair porque estão com cargas opostas. Essa é chamada de força eletrostática, a força de atração de cargas opostas. Nessa interação, nós temos o ganho e perda de elétrons, ou seja, quando nós temos o sódio e o cloro em contato, o cloro tem muito mais afinidade por elétrons do que o sódio e vai retirar um elétron do sódio. O cloro vai ficar com uma carga negativa, enquanto que o sódio fica com uma carga positiva e é isso que vai gerar atração. A gente já vai ver no próximo slide como que vai ser essa retirada de elétron, ganho e essa perda. Ela ocorre, essa ligação iônica, entre metais e outros elementos da tabela periódica, que a gente fala que a ligação iônica ela é a ligação do metal, principalmente com os ametais da tabela periódica. E como nós vamos saber se dois elementos químicos interagem por ligação iônica ou é alguma outra interação interatômica? A gente tem que ver a diferença de eletronegatividade entre os átomos que compõem a ligação. Se ela for maior que 1,7, o que isso daí quer dizer? Que um átomo é muito mais eletronegativo que o outro, ou seja, é muito mais forte para puxar o elétron que o outro. Esse átomo que é mais forte puxa o elétron, fica com carga negativa. O átomo mais fraco vai perder o seu elétron e vai ficar com a carga positiva. E esse daí é um macete que a gente usa. Por exemplo, NaCl. Se a gente for fazer a diferença de eletronegatividade, cloro é 3, sódio 2,1, vai dar 1,9. Se deu maior que 1,7, a interação entre esses dois elementos químicos é uma ligação iônica. Tá? E agora vamos entender o porquê do ganho e da perda de elétrons. Nós falamos que a ligação iônica ela é a ligação que envolve o metal. E metais são elementos químicos que têm a tendência de perder elétrons, ou seja, tem uma pequena aqui energia de ionização. Se você quiser lembrar melhor sobre energia de ionização, vai lá na nossa playlist de tabela periódica que a gente tem um vídeo que fala somente sobre a energia de ionização, que é a energia que você dá para um elemento químico para retirar o seu último elétron. Ou seja, metal aqui tem pequena energia. Qualquer energia que você dê para o metal, a probabilidade de arrancar um elétron ela é grande. Ou seja, metal perde elétron com muita facilidade para ficar estável. Tá? A perda de um elétron vai formar um cátion. Por exemplo, aqui o lítio. O lítio tem número atômico 3, um S2, 2S1. Se ele perde um elétron, ele vai perder o elétron da camada de valência, que seria essa camada de número 2. Né? O lítio mais, então, vai ter essa distribuição eletrônica, é um S2. Perdeu um elétron. Tá? E como que eu visualizo isso? O lítio, se a gente aqui imaginar que tem um próton, aqui, né, um núcleo com 3 prótons e 3 nêutrons, né, e uma eletrosfera com 3 elétrons. Se ele perder um elétron, veja que aqui um elétron foi ejetado, aqui, né, as suas camadas eletrônicas só vão ter 2 elétrons. E você vê que o tamanho dele diminuiu. Diminuiu porque perdeu um elétron. Tá? Então, metais são aqui elementos químicos que perdem elétrons com muita facilidade. Aqui, ametais já são o oposto. Eles têm uma grande tendência de ganhar elétrons. Eles têm uma alta afinidade eletrônica. Se você quiser rever a afinidade eletrônica, vai lá no módulo de tabela periódica. De modo que um ametal ganha elétron com facilidade. E se ele ganha um elétron, ele forma um ânion negativo, ou seja,
forma um íon negativo, ou seja, um ânion. Aqui no caso o flúor, né, vai ter na sua última camada, na camada 2, tem 5 mais 2 elétrons, 7. Se ele ganha um elétron aqui de 5, passou para 6, né, na camada 2, então ele fica com 8 elétrons na sua última camada. Aqui uma representação do ganho de elétrons. O flúor com os seus 9 prótons e 9 elétrons, né, se ganha um elétron a mais, ele vai ficar com 10 elétrons. E aí você percebe que o tamanho dele também é maior. Por quê? Porque nós estamos dando elétron, nós estamos aqui expandindo, aumentando o tamanho aqui da nuvem eletrônica. Tudo bem, pessoal? Então, imagine agora que o elétron que um metal perde é ganho pelo ametal. Por exemplo, se você tiver lítio e flúor no meio, o flúor vai ganhar o elétron. Ele é mais eletronegativo, ele é um ametal. O lítio é um metal, né? Então ele tem tendência de perder. E aí, né, ocorre essa transferência. O elétron do lítio vai para o flúor. Você forma a espécie lítio mais e flúor menos. Tá? E aí, essas espécies, o lítio mais e o flúor menos, por estarem carregadas, elas vão ter que tendência de se atrair. O lítio e o flúor, né, se a gente pensar como duas esferas, elas vão se atrair, formando aqui o LF, que aqui é um sal, né, o fluoreto de lítio. Né? Aqui a gente fala que se juntar um único átomo de lítio, um único aqui ânion, fluoreto, né? Você vai formar um par iônico. Esse aí que seria o nome correto. Por quê? Na verdade, eu aqui vou mostrar isso aí para vocês no outro slide, a gente não tem a atração de um único átomo de lítio e um de flúor. Se for só de um, lítio e um flúor é um par iônico. E a força que une o lítio e o flúor, pessoal, ela é a chamada ligação iônica. Aqui, lítio tem carga positiva, o flúor tem carga negativa. Como o flúor ganha um elétron, você vê que o tamanho do flúor aqui ele é maior do que o tamanho do lítio. Ligações iônicas formam o que nós chamamos de sólidos iônicos, que são arranjos regulares de um grande número de cátions e ânions. Por exemplo, aqui, o NaCl, a gente vai ter um cátion sódio interagindo com vários cátions cloretos, estão vendo aqui? E né, cada cloreto também interage com vários cátions sódio, porque imagina só, a gente não tem assim atração de positivo e negativo, ela não é só numa direção. Uma carga positiva ela vai atrair cargas negativas em todas as direções. E é isso que essa estrutura está nos mostrando. Tudo bem? Então, esse daí que é um exemplo de sólido iônico, é o sólido iônico do NaCl. E se nós tivermos diferentes cátions e ânions, podemos ter também diferentes arranjos regulares, diferentes sólidos iônicos. Por exemplo, o CsCl, cloreto de sódio. A organização do cátion e do ânion já é diferente. Se a gente for ver aqui o césio, ele tem um raio atômico muito maior do que o sódio, por exemplo. Então ele é um átomo bem grande, então ele fica somente ali único no centro aí dessa estrutura. Tá? O que eu aqui quero que a gente lembre é que, quando a gente fala de ligação iônica, eu não posso falar molécula de NaCl, porque não é um Na e um Cl interagindo. Na verdade, são vários cátions e vários ânions, formando um sólido iônico. Essa que é a estrutura que nós formamos. E vamos entender melhor como é que se dá essa formação das ligações iônicas. A gente vai tirar elétron de uma espécie para outra. Quantos elétrons? A gente vai seguir a regra do octeto. Ela diz o quê? Que os átomos tendem a ganhar ou perder elétrons até que possuam 8 elétrons em sua camada de valência, 8 elétrons em sua última camada. Tá? Aqui nós temos uma figura, né, que eu coloquei uma tabela para a gente entender melhor. Então, aqui a gente sempre vai estar falando da camada de valência, que é a última camada do átomo. Os principais elementos químicos, pelo menos aqui os elementos representativos, a gente sabe qual é o número de elétrons que eles têm na última camada. Se o elemento pertencer ao grupo 1, lá da tabela periódica, ele tem um elétron na sua última camada. E aí a tendência desse metal é perder o elétron. É mais fácil ele perder um, aí a camada anterior, ela lá deve ter 8 elétrons já completos, né, do que ele ganhar 7 para atingir o octeto. Um elemento do grupo 2 tem 2 elétrons em sua última camada, logo a tendência dele é perder 2 elétrons. Tá? Um elemento do aqui, agora grupo 13, tem 3 elétrons na última camada, perde 3.
Do grupo 14 tem 4 elétrons, aqui a tendência é ele ganhar 4 elétrons, tá? Você vê que 4 mais 4 dá 8. Um elemento do grupo 15 tem 5 elétrons na última camada, para ele atingir o octeto, então, tem que ganhar 3. Logo aqui, né, o NOx dele seria menos 3. Temos também uma aula de NOx aí na nossa playlist de conceitos fundamentais, se vocês quiserem fazer a revisão. O grupo 16 tem 6 elétrons na última camada, a tendência é ganhar 2 elétrons, né? E, por fim, o grupo 17, com 7 elétrons na última camada, ele ganha 1 elétron, 7 mais 1, então atinge o octeto, fica com 8 elétrons na última camada. E isso é importantíssimo a gente ter em mente. Quantos elétrons cada elemento químico vai ou perder ou ganhar. E isso é muito importante, pessoal. Vamos agora treinar aqui um exercício. Se nós formos montar um composto iônico entre sódio e flúor, ou entre esses outros elementos químicos aqui, quais seriam os compostos iônicos? Quais seriam as suas fórmulas? Vamos então fazer esse exercício juntos. A letra A, então, pessoal, sódio e flúor. Como é que eu sei quantos elétrons o sódio ganha ou perde, ou o flúor ganha ou perde? Nós temos duas maneiras. A primeira, se o seu professor lhe deu uma tabela periódica, você vê que o sódio ele é do grupo 1 da tabela periódica. Estão vendo aqui? E o grupo 1 ele tem a tendência de perder um elétron. Já o flúor ele é do grupo 17, logo tem 7 elétrons na última camada, ele vai ter a tendência de ganhar um elétron. Agora, talvez você não tenha a tabela periódica em mãos. E aí, como é que nós vamos saber a tendência dos elementos se nós não tivermos a tabela periódica? A gente vai ter que fazer a distribuição eletrônica. Temos já aqui no canal, né, uma aula específica sobre distribuição eletrônica. É a última aula da playlist de evolução do modelo atômico. Então, o sódio tem 11 elétrons. Se a gente for distribuir, né, esses elétrons, fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Veja que aqui nós temos uma camada aqui, né, que somente tem um elétron, que é a camada 3. Né? Então, a gente vê que o sódio, ele tendo somente um elétron nessa última camada, a sua tendência é de perder esse elétron. Veja que a camada 2 depois vai ter 2 e 6, 8 elétrons, então não tem problema nenhum. Então ele perde esse elétron e o cátion que ele gera é o cátion sódio mais 1, é o normal do sódio. Já o flúor tem 9 elétrons em sua última camada, essa é a sua distribuição eletrônica. A gente vê que na última camada, que é a 2, nós temos 5 mais 2 são 7 elétrons. Aqui, né, logo a sua tendência é ganhar um elétron para chegar a 8. Aqui o ânion que ele forma é o flúor menos 1. E aí a gente junta agora, né? A gente sempre tem que formar uma espécie neutra. O sódio é mais 1 e o flúor é menos 1. Logo aqui a gente juntando vai dar o NaF. Aqui é o fluoreto de sódio, né? Logo esse daí é o composto formado por essa ligação iônica entre o Na e o F. Mas sempre vai ser usando um átomo de cada um? Não, pessoal. Vamos aqui a outros exemplos. Letra B. Cálcio e cloro. Vamos aqui fazer as suas distribuições eletrônicas. O cálcio, na sua última camada, que é a 4, tem 2 elétrons. Estão vendo aqui? A sua tendência é perder 2 elétrons, logo o cátion que ele forma é o cálcio mais 2. Enquanto que o cloro, ele tem aqui 17 elétrons, em sua última camada tem 5 mais 2, 7, né? A tendência é ganhar um elétron, logo o ânion que ele forma é o Cl-1. Agora, quando a gente junta Ca e Cl, fica mais 2 com menos 1. A gente não consegue zerar as cargas e os compostos iônicos eles sempre têm aqui as suas cargas, a soma, né, da parte positiva com a parte negativa tem que dar 0. Como é que a gente faz isso então? Coloca um cálcio, que é mais 2, o cloro é menos 1, então eu vou precisar de 2 cloros. Porque 2 vezes menos 1 dá menos 2. Aí vai ficar mais 2 com menos 2 dá 0. Formamos aqui o composto iônico, aqui, né, onde nós temos cálcio e o cloro. Tá? Esse aqui é o cloreto de cálcio. Agora vamos entre lítio e enxofre. Lítio, aqui, né, o número atômico é 3. A distribuição eletrônica, então, temos somente um elétron na última camada. Né? A tendência realmente é perder um elétron e formar o cátion lítio mais.
enquanto que o enxofre, na sua distribuição eletrônica, tem 6 elétrons na última camada. A sua tendência, então, para chegar a 8 é ganhar 2 elétrons, ou seja, forma um ânion S-2. E como agora que a gente vai juntar o Li mais 1 e o S-2? Bem, eu sei que a soma tem que dar 0. Se o S é menos 2, eu vou precisar o quê? De 2 lítios para ficar mais 2 e zerar a carga do composto. Logo aqui vai ser Li2S. Lembrando que a gente sempre vai aumentar o número do próprio elemento químico. Aqui o lítio tem 2, né? Aqui no outro caso anterior era o cloro, que tinha 2. Vamos então continuar. Letra D. Qual é o composto formado por alumínio e flúor? Alumínio, distribuição eletrônica, na sua última camada nós temos 3 elétrons. Logo, sua tendência é perder 3. É mais fácil perder 3 do que ganhar 5, né, para atingir o octeto. Perdendo 3, então, eu formo o cátion, alumínio mais 3. No caso agora do flúor, nós temos 7 elétrons na sua última camada. Para ele, então, chegar no octeto, tem que ganhar 1. O ânion formado é o flúor menos. E aí, qual vai ser agora o composto iônico formado por alumínio e flúor? Vamos, então, formar o Al, né? F3. Por que ficou F3? Porque eu vou precisar de 3 átomos de flúor, cada um é menos 1, né? 3 vezes menos 1 dá menos 3, para contrabalancear o alumínio, que é mais 3. Tá? E por último agora, pessoal, berílio e nitrogênio. Vamos ver qual é o composto iônico formado. Berílio, 2 elétrons na última camada, tende então a perder 2 elétrons. O cátion formado é o berílio mais 2, enquanto que o nitrogênio tem 5 elétrons na última camada. Então, para chegar a 8, tem que ganhar 3 elétrons. Vai formar aqui o ânion nitrogênio menos 3. E aí agora, qual é a fórmula que eu posso obter com berílio mais 2 e nitrogênio menos 3? Eu aqui vou lhe ensinar um macete. E isso daí vai ajudar muito. Não é berílio mais 2 e nitrogênio mais 3? Como é que a gente então vai ver quantos átomos de berílio precisa e quantos átomos de nitrogênio precisa? Aqui você inverte. Esse, que é o NOx do berílio, mais 2 do berílio, você vai botar como número de átomos do nitrogênio. E esse que é o menos 3, que é a carga do nitrogênio, você vai botar como número de átomos do berílio. Fica como? Be3N2. E essa é a fórmula do composto. Se você for ver, a gente, mesmo não sabendo, já estava usando isso. O alumínio não é mais 3 a carga dele? Olha ali, eu tenho 3 átomos de flúor. O flúor não é menos 1? Eu tenho somente um átomo de alumínio. Então a gente pode, fazendo essa regrinha de cruzar, né, obter aí qual é o número de átomos que eu tenho em cada composto iônico. Tudo bem, pessoal? E aí, ficou alguma dúvida? Curtam, comentem, compartilhem o nosso vídeo e lembrem-se de se inscrever em nossas mídias digitais, o YouTube, o Instagram e o Facebook. Um grande abraço a todos, pessoal! Vamos às aulas!